nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero, por gentileza, pedir à igreja que esteja ficando em pé para assim estar louvando mais uma vez ao Senhor. Amém. Graça flui como um rio, inunda o meu ser. Fonte doce é o teu amor, enche o meu viver. Te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu Salvador. Toma minha vida, sou vaso teu, Senhor. Tudo eu te entrego, teu reino aqui chegou. Te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu Salvador. Te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu Salvador. Em ti renasci, meus olhos abri. Te amo, Deus, te amo, Deus. Em meu coração selaste o perdão. Te amo, Deus, te amo, Deus. Em ti renasci, meus olhos abri. Te amo, Deus, te amo, Deus. Em meu coração selaste o perdão. Te amo, Deus, te amo, Deus. Em ti renasci, meus olhos abri. Te amo, Deus, te amo, Deus. Em meu coração selaste o perdão. Te amo, Deus, te amo, Deus. Te agradeço, eu livre sou.
Jesus Cristo, meu Salvador. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo e através da obra perfeita, consumada de Jesus Cristo lá na cruz, estamos aqui para dizer muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo lá na cruz. Obrigado pela redenção, obrigado pela substituição, obrigado pela remissão de todos os nossos pecados. Obrigado pela ressurreição e justificação. Obrigado, Pai amado, Pai querido, por tão grande salvação. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado, Pai amado, Pai querido, porque Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Nesta noite estamos aqui, não temos outra razão, Pai, a não ser adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, dizer que nós amamos o Senhor, dizer que estamos em comunhão contigo, Pai, e comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Por isso nós exaltamos o Senhor nessa noite, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós aplaudimos o Senhor, nós aplaudimos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e a todos que nos assistem pelas redes sociais, nos visitam, sejam muito bem-vindos. Podeis assentar. Eu recebi essa palavra do meu pastor Pio Carvalho e eu quero compartilhar com vocês. Quisera eu tê-la recebido quando eu me converti, mas eu louvo a Deus por você que tem pouco tempo na vida cristã e já está ouvindo uma mensagem nesse padrão. Aleluia. Querido, hoje não vai ser mensagem apenas, eu creio que é um seminário. É um passo a passo, talvez vai responder muitas perguntas que você tem feito. Por que que isso não acontece? Por que que aquilo não acontece? Eu quero usar como base João 10:10, a parte B apenas. O título da mensagem é: o que fazer para desfrutar da nossa nova vida em Cristo? O que fazer para desfrutar da nossa nova vida em Cristo? Olha lá o que diz a palavra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Jesus Cristo está declarando o desejo, a vontade, a razão pela qual Ele veio, para que todos nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Aleluia. Queridos, a obra de Cristo Jesus lá na cruz, ela transcende, ela vai muito além da nossa imaginação. Na cruz aconteceu a substituição, Ele assumiu o nosso lugar. Na cruz aconteceu a redenção, Ele pagou o resgate, o preço do resgate. Na cruz aconteceu a remissão, Ele tirou a culpa dos nossos pecados. E Ele ressuscitou e justificou, depois que Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o recibo dizendo: eu fiz tudo o que tinha que fazer por você. E depois Ele nos justificou, nos declarou justo, porque cremos na obra dEle. Jesus, na cruz do Calvário, através da sua cruz, e sua morte de cruz, Ele resolveu o problema da culpa. Irmãos, que culpa? Quando Adão pecou, a natureza deformou-se. Homens começaram a matar-se um ao outro, e Adão sentiu culpa, porque foi por causa dele que isso aconteceu. Mas na cruz de Cristo, de Adão tinham, e agora em Cristo não há mais culpa para aqueles que creram e declararam a sua fé nessa obra maravilhosa. Então, amados, olha essa obra descrita em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 19. Acompanhe comigo ali. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne,
chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, olha como eu e você estávamos. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, diga agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Jesus, o qual de ambos fez um. De ambos o quê? De judeus e de gentios. Ele fez um novo homem, um novo povo, vamos dizer assim, a igreja do Senhor, filhos de Deus. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, a lei de Moisés, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Até o 19. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia. Querido, eu vou encenar para você entender, porque só pregar não adianta. Amém, amados? Eu preciso de um homem assim, que tem o cabelo branco. Alguém que tenha cabelo grisalho. Eu sabia que era você, vem cá. Queridos, ele vai fazer o papel de Deus, amém? E eu preciso do Cleves vir aqui, ele vai fazer o papel de Jesus. Então, ali está Deus, fica um pouquinho para cá, Deus. Então, a câmera está pegando aí? Está pegando Deus ali? Então, entenda uma coisa. Quando o homem pecou, o Jesus fica aqui atrás, por favor. Quando o homem pecou, então o homem, Adão, eu representando o homem, a humanidade pecou, então ele não teve mais acesso a Deus. Então, esconde para lá, Deus. Teve uma barreira, um muro foi levantado entre a humanidade e Deus. A humanidade agora não tem acesso a Deus, não tem comunhão com Deus. Nunca mais teria comunhão com Deus. A humanidade estava condenado a ir para o inferno. Até que Jesus Cristo, ele vem e morre na cruz. O que Jesus fez na cruz? Ele pagou todos os meus e os seus pecados. Jesus não fez só isso, o sangue dele, quando foi derramado, o sangue ele paga, o sangue ele clama e o sangue ele purifica. Então o sangue de Jesus pagou os meus pecados, clamava por mim, pela minha salvação e pela sua, e o sangue de Jesus agora tirou a culpa do pecado, não precisa se sentir culpado, aleluia. Então agora, por meio de Cristo, o Pai veio mais para perto agora. A parede, fica do ladinho aí, Pai. A parede de inimizade foi quebrada. Agora nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que a porta é estreita, a Bíblia não está falando de uma portinha pequena, uma portinha apertada. A Bíblia está falando que é única. Ei, você que me ouve pelas redes sociais, só existe uma porta, só existe um caminho, é o caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Não existe, não foi dado outro nome debaixo do céu, pelo qual os homens possam ser salvos. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então agora, o Pai vira para Jesus, Jesus vira para o Pai. Então, se eu estou em Cristo, o Pai me vê por intermédio de Cristo. E porque Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, o Pai me vê santo, o Pai me vê puro, o Pai me vê perdoado, o Pai me vê amado, o Pai me vê exitoso, o Pai me vê vivendo uma vida abundante, porque foi tudo isso que Ele deu para o Filho. Agora, queridos, pela fé, Jesus, pode sentar, obrigado. O Pai fica, pela fé. Então, Ele é Jesus, só para você entender, visualizar. Então agora, eu não vejo Jesus, mas pela fé, eu digo, Pai, em nome de Jesus, e o Pai me ouve, e o Pai me atende. Obrigado.
Pode aplaudir o pai e o filho aí? Irmãos, por que eu chamei o Cleus para ser Jesus? Porque Jesus era parecido com o Cleus parece um pouco judeu. Jesus não é aquele americanizado de cabelo, pareceria um pouco com o Cleus ali. A pele mais escura. Esse é Jesus, amém? Então, amados, esse Jesus que fez essa obra gloriosa, ele diz: eu fiz tudo isso para que você tenha vida e a tenha com abundância. Então, amados, agora somos libertos da culpa. E com a remoção da culpa, a comunhão com Deus foi restaurada na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso que nós falamos muito de comunhão, porque ninguém tinha acesso ao Pai. E agora nós temos acesso ao Pai. E muita gente não sabe disso e por isso não tira tempo com o Pai. Temos acesso ao Pai. Aleluia. Portanto, temos comunhão com Deus e com os irmãos, e por isso podemos acessar as abundâncias do reino de Deus dada a nós. As abundâncias do reino de Deus, ela passa pela comunhão com o Pai, ela passa pela comunhão com a palavra, ela passa pela comunhão com os irmãos. O significado da palavra abundância no grego é perissos, que significa sobre e acima, mais do que necessário, super adicionado, que excede abundantemente, supremamente, extraordinário, mais excelente. Diga com toda humildade: pastor, eu não estou vivendo isso ainda. Isso é vida abundante, que Jesus veio trazer para nós. Quem crê em Cristo, imediatamente recebe pela fé o perdão dos seus pecados e é tirado dele toda a culpa. Aleluia. O perdão é a remoção da culpa, da condenação, e esse é um benefício espiritual eterno. Pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo com isso, que existe boa parte da igreja que está perdoada e pode viver sem culpa, mas ainda não está vivendo a vida abundante. Aleluia, glória a Deus. O que fazer para desfrutar da nossa nova vida em Cristo? Nós precisamos entender que em Cristo nós temos uma nova vida. Antes de Cristo nós tínhamos uma vida, simplesmente a vida bios, sem esperança, sem Cristo, longe das promessas de Deus. Mas agora nós temos em Cristo, além da nossa vida bios, nós temos a nossa vida zoe, a vida eterna que já começou. Aleluia. A vida eterna já começou. Para descobrir tudo isso, precisamos conhecer as leis que regem o reino de Deus. A Bíblia fala de várias leis: a lei da fé, a lei do espírito da vida, a lei do pecado e da morte, a lei de Moisés, que é a lei dos mandamentos. Mas eu não estou falando da lei dos mandamentos, nenhuma dessas leis. Eu quero falar das 3 leis que regem o reino de Deus. Aleluia. Que são padrões, estamos falando de padrões que estabelecem princípios e valores nas orientações para os relacionamentos. Toda forma de convívio necessita de leis. Não as leis para alcançar mérito, mas para servir melhor o próximo. Se numa família tem pai, mãe e filhos, tem que ter lei, para melhor servir uns aos outros. Em qualquer lugar que você vai ter uma regra. Aleluia. Para funcionar bem. O primeiro ponto dessa mensagem, a primeira lei que eu quero conversar com vocês é buscar priorizar o reino de Deus antes de qualquer coisa na vida. O que eu faço para ter uma vida nova, para usufruir dessa vida nova, de ter uma nova vida em abundância? Buscar priorizar o reino de Deus antes de qualquer coisa na vida. Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, estamos desfrutando da comunhão com Deus, que foi restaurada no perdão da culpa. Eu vou pedir mais a gentileza para o Deus vir aqui de novo. Eu vou precisar do Deus, fica sentado aqui depois, pode vir aqui à frente. Porque assim vocês entendem, irmãos. Então, Ele é Deus, tá? Ele é Deus. Então, olha só, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, estamos desfrutando da comunhão com Deus, que foi restaurado no perdão da culpa. Então, antes, porque eu não era perdoado, antes, porque eu me sentia culpado, existia uma parede que dividia nós dois.
Mas agora eu estou em Cristo. Cristo derrubou essa parede, perdoou os meus pecados. O sangue dele purificou a minha culpa, tirou o peso da culpa. Então agora eu tenho acesso ao Pai. Comunhão com o Pai, irmãos, comunhão com o Pai, não é isso aqui que a maioria das pessoas fazem. As pessoas pensam que o Pai é para fazer isso aqui. Deus, eu estou precisando disso, daquilo outro também. Eu também preciso daquilo. Ah, está acontecendo isso. Não é isso que é ter comunhão com Deus. Tinha uma parede. Nós estávamos impedidos de ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é você dizer assim: Pai, que bom que você está aqui, Pai. Eu quero ficar um tempo com você. Pai, o Senhor é tão lindo. O Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado por me salvar, Pai. Pai, eu não quero dizer nada, eu quero só ficar aqui com você. Alô? Comunhão com o Pai. Pai, senta aqui um pouquinho, Pai, que eu vou precisar de você de novo. Vocês estão entendendo? Que a gente fez tudo errado a vida inteira. É a comunhão com Deus através da obra de Jesus Cristo que nos concede autoridade nas demais áreas de nossas vidas. Irmãos, tudo que você precisa, tudo que você almeja, você vai ter a partir da comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai me dá autoridade na minha área emocional, na minha área espiritual, na minha área profissional, na minha área interpessoal, intrapessoal, de relacionamentos, de não sei o que lá mais, do que você pensar também. Em todas as áreas, econômica. Buscar o reino de Deus faz parte da nossa nova natureza, recebida em Cristo. O Espírito Santo está me falando para falar uma coisa aqui. Por que eu escolhi um Deus de cabelos brancos? Não é porque Deus tem o cabelo branco, é porque cabelo branco quer dizer sabedoria de Deus. Deus é sábio. Amém? Tá bem? Não é porque é velho, é porque é sábio. Aleluia. Buscar o reino de Deus faz parte da nossa nova natureza recebida em Cristo. Todos que nasceram de novo, é natural amar, é natural servir, é natural se ocupar das coisas do Pai Celestial, é natural deixar as coisas terrenas em segundo plano. Escute, irmãos, todos aqueles que aceitaram Jesus e nasceu de novo, é natural para ele amar, é natural para ele servir, é natural para ele se ocupar das coisas do reino de Deus. Então eu não venho no culto, eu venho cuidar dos negócios do meu Pai. Vocês estão entendendo? Eu venho ter comunhão com meu Pai, junto com meus irmãos. Querido, o cachorro late, o gato mia, o crente ama, serve e perdoa. Assim como faz parte da natureza do cachorro latir, do gato miar, eles não fazem força nenhuma para isso. Pastor, mas é muito difícil para mim. Então você não nasceu de novo, então. Tem que aceitar Jesus hoje. Porque é natural, a nossa nova natureza. Eu estou falando da nossa nova vida em Cristo. Pastor, por que você está falando essa mensagem? Porque a maioria dos cristãos estão vivendo a nova vida com a mentalidade da velha. Queridos, buscar, priorizar o reino de Deus. Se eu tenho o reino, eu tenho qualquer outra coisa, eu escolho primeiro o reino. Pastor, é por isso que eu não estava usufruindo? Começa aí. A primeira lei é essa. Segunda lei, busquem a sua justiça. Sabemos que a justiça na palavra de Deus é o estado perfeito. É a certeza, é a convicção de que toda culpa e condenação das nossas vidas foram removidas eternamente pelo sangue de Cristo. Justiça é estar na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa. Aleluia. Agora eu preciso do Pai. Sabe o que é justiça? Buscar o reino é ter comunhão com o Pai. Buscar a justiça, irmãos, é você olhar nos olhos do Pai, sem nenhum medo, sem nenhum complexo de inferioridade, sem nenhum sentimento de culpa. Você acabou de errar aqui, você se arrepende, recebe o perdão e olha no olho do Pai. Se você fizer assim, você está entendendo o que é justiça. Agora o Pai pode sentar lá, Pai, obrigado. Dá uma pausa para o Pai. Aleluia. Muito obrigado aos irmãos que nos ajudam a pregar. Queridos, ficou claro?
Porque o que acontece com os cristãos? Se ele faz uma coisa certa, ele quer que o pai dê mais para ele. Se ele faz uma coisa errada, ele quer fugir do pai. Justiça é uma só. Justiça é um dom, é um presente, é no singular. Não tem como você ser mais justo e menos justo. Então isso significa que quando você erra, Deus não te ama menos. E quando você faz tudo certo, Deus não te ama mais. Aleluia. Se você começou a compreender isso e viver isso, você entendeu o que é buscar a justiça. Saber dessa verdade é desfrutar dela, é um processo. Pois o conhecimento da verdade que nos faz livre é um processo, é um conhecimento diário. Todo dia eu preciso aprender um pouco. Agora que eu sei, agora que eu tenho conhecimento da verdade, que para ter uma vida abundante eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora então, toda dúvida foi vencida pelo conhecimento da verdade. Agora estamos livres para avançarmos na vida de justiça. Viver a vida de justiça, amados, é viver uma vida mais madura. E é somente através da maturidade espiritual que podemos reinar em vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é totalmente diferente de buscar estabelecer a justiça pelas minhas próprias obras. Ou seja, não é pelo que eu faço. Imagine que Deus está aqui, amém? Imagine que Deus está aqui. A maioria das pessoas está arrumando uma cadeira aqui, olhando, ó Deus, eu estou fazendo para você. Ó Deus, eu estou fazendo isso. Ó Deus, eu estou fazendo aquilo. Não é isso que é buscar a justiça. Não é pelas suas obras. As suas obras você faz por amor, por gratidão. Mas você faz o que faz por causa da obra de Cristo. Por causa do que Cristo fez, não é pela sua obra, é pela obra de Cristo. Quando eu busco a justiça de Cristo, a justiça de Deus, eu estou buscando a justiça de Cristo Jesus e não a minha. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Viver a vida de justiça é ter uma vida mais madura. Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz em Romanos 5,17. Olha lá. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Então entenda isso aqui, os nossos pais, hoje é dia das nossas mães. Quantas vezes nossa mãe falou isso para nós? Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar minha filha. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar meu filho. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso dos meus pais. Agora pergunta onde eles tiraram isso, sem saber. Sem saber eles tiraram daqui, ó. Aqui é a Bíblia, vou dar a Bíblia agora, vou botar base bíblica para esse pensamento dos nossos pais. Olha lá, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Então, por causa do pecado de Adão, a morte se assentou no trono e diz, eu vou matar esse, eu vou matar aquele. Ela reinava, eu vou botar doença nesse, vou botar doença naquele. Ela reinava, agora vírgula, depois da vírgula, olha lá. Muito mais, diga comigo, muito mais. Os que recebem a abundância da graça. O que é a abundância da graça? É a obra completa de Jesus na cruz. E o dom da justiça, o que é? É eu entender que isso está feito, está consumado, eu estou justificado, eu sou um justo, eu não sou mais pecador, eu sou um justo. E você também. E o dom da justiça, olha, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aonde está a revelação aqui, pastor? Eu vou falar agora. Então, quando acontece uma coisa ruim na sua vida, na vida dos irmãos, os irmãos ficam borocochô, às vezes não vem na igreja, às vezes fica desanimado, fica se culpando. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Se o diabo fez isso na sua vida, qual é a promessa de Deus? Muito mais. Então você deveria se alegrar, porque se o diabo fez uma desgraça na sua vida, muito mais bênção está por vir na sua vida. Aleluia, é isso que a Bíblia está dizendo. Muito mais. Os que recebem a abundância da graça, aleluia, reinarão em vida. Buscar a justiça podemos chamar de processo de crescer no conhecimento de Jesus Cristo e de sua graça, pois tudo que recebemos de Deus Pai vem através de seu Filho amado Jesus. Em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Me empresta sua bolsa e vem aqui, querida. A minha esposa vai vir aqui agora. Então, passa para cá, querida. Olha só que interessante. A nova vida da minha esposa está aqui representada por essa bolsa linda. Ok? Então, ela recebeu uma nova vida. Segura. Pronto.
Mostra a nova vida lá para a câmera. Isso. A nova vida ela recebeu. Essa nova vida te garante perdão e viver sem culpa. Mas, para você ter abundância, você precisa explorar, você precisa descobrir, você precisa pesquisar, você precisa ir a fundo, você precisa abrir, você precisa ver o que tem nessa nova vida. Olha ali o que tem nessa nova vida, meu Deus. Vocês estão entendendo? Obrigado, querido, obrigado. Então tem muitos cristãos que está perdoado e não sente mais culpa, glória a Deus, só que não vive uma vida abundante. Ele não quer explorar, ele não quer estudar a Bíblia, ele não quer saber o que tem nessa nova vida para ele. Meu Deus. Amado, escute o que eu vou falar. Se o seu pai fosse um homem muito rico, e ele falecesse, e ele deixasse para você um testamento, você leria o testamento, sim ou não? Por quê? Porque no testamento está ali tudo que lhe pertence, sim ou não? Sim. Então, aqui está o Novo Testamento. Por que você não lê? No Novo Testamento está dizendo tudo que eu tenho direito por herança e por direito. Tudo que você tem por direito e por herança. Está aqui no Novo Testamento. Aleluia. Então, amado, escute isso aqui, ó. Em Cristo Jesus, nascemos e temos uma nova vida, que precisa ser explorada e usufruída. Tudo que descobrimos que Jesus nos deu, se faz necessário experimentar. Precisamos experimentar, pois passa a ser direito nosso, passa a ser nossa herança. Portanto, para desfrutarmos do status justo, requer maturidade. E quanto maior for a nossa maturidade, mais podemos confiar na obra que Jesus Cristo fez e menos confiamos na nossa obra. Quando você é mais maduro, você confia mais em Cristo. Quando você ainda é criança, você confia em você. O que fazer para desfrutar da nova vida em Cristo? Quando não confiamos mais naquilo que fazemos, mas somente e totalmente naquilo que Cristo fez, então chegamos à plena maturidade cristã. O dia que nós confiarmos totalmente na obra que Cristo fez, nós deixamos o status de criança e passamos para o status de filhos maduros. A terceira lei é desfrutar dos benefícios completos da obra consumada de Cristo Jesus. O que é desfrutar dos benefícios completos? É desfrutar não só do perdão e não só da absolvição da culpa, mas sim também ter uma vida extraordinária, muito além, muito acima. E para isso nós precisamos buscar o reino de Deus, precisamos buscar justiça, precisamos desfrutar dos benefícios completos da obra consumada de Cristo. E eu quero usar um exemplo muito simples para você entender. Imagine que a sua mamãe, imagine que a sua tia, ela faz uma mesa, ela prepara uma mesa de comida para você. Ela faz um bolo de fubá cremoso, um bolo de milho cremoso. Ela faz umas panquecas com a carne moída, com molho e queijo por cima, está vendo? E queijo por cima. Ela faz ali outras iguarias e coloca na mesa. O desejo dessa mãe é que o filho coma um pouquinho de tudo. O desejo dessa mãe é que o filho usufrua de tudo que está na mesa. Pois bem, você quer agradar a Jesus? Usufrua de tudo que Ele conquistou por você na cruz. Mas se você não usufrui o pouco que você tem, se você não tem fé no pouco, como que Deus vai colocar no muito? Pastor, o que você está querendo dizer? Deixa eu dar um exemplo simples para você entender. Se você tem um carro, limpa ele de vez em quando, passa um cheirinho nele lá, se você assim o quiser. Limpa o pneu. Pastor, eu não tenho carro, limpa a bicicleta. Não tenho bicicleta, engraxa o sapato. Mas comece a usufruir daquilo que Deus já te deu. Se você não usufrui do pouco, você não vai usufruir no muito. Usufrui da sua esposa, usufrui dos seus filhos, usufrui da sua casa, usufrui das suas roupas. Quando você vai comer, não precisa comer engolindo tudo de uma vez. Por quê? Deus te ama, irmão. O alimento não vai fugir. Jesus te ama. Usufrua, experimente, saboreie. Não é assim que as mães fazem? As mães fazem um prato delicioso, ela fica olhando para você. E daí, o que achou? Aí se você... Não adianta. Se você assim, mãe, meu Deus, que gostoso, mãe.
Uau, mãe, cada dia você está melhor. Quando você usufrui daquilo que você tem, você sabe que foi dado por Deus, e aí você diz, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, aleluia. Querido, quem não agradece no pouco, nunca vai agradecer no muito. Aleluia. A gratidão não é um estado, é uma essência. Aleluia. Então a terceira lei é desfrutar. Para alcançarmos os benefícios dessa lei, precisamos passar por um processo de crescimento espiritual, o qual necessita tempo. É por isso que nós não fazemos campanha aqui na igreja. Porque tem processo, não existe bênção instantânea, não existe bênção da noite para o dia. Existe um processo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de buscar a sua justiça, de aprender a dar graça, a usufruir daquilo que você já tem. Aleluia. As pessoas querem campanha, querem instantâneo, não funciona. Na semana que vem você vai ter outra campanha, e nunca vai acabar essas campanhas. Mas se você seguir isso que eu estou falando, você vai amadurecer, e aí você vai viver uma estabilidade. Aleluia. A revelação de Deus é progressiva, então adquirir conhecimento é um processo diário e contínuo. Todos os dias precisamos investir tempo na leitura bíblica, na oração e na comunhão com os irmãos em Cristo. É um triplé. Leitura bíblica, oração e comunhão com os irmãos. Leitura bíblica, oração e comunhão com os irmãos. Aleluia. Queridos, quando não experimentamos essa vida cristã através da comunhão com a palavra, a comunhão com Deus através da oração e a comunhão com os irmãos através do servir, mais lento será o nosso crescimento. E por consequência, não desfrutaremos da vida cristã abundante. Ouça um resumo até agora. Você que entrou agora, ouça um resumo. O que fazer para viver uma vida abundante? A primeira lei é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Segunda, buscar a justiça de Deus, do reino de Deus. E a terceira lei, desfrutar da vida abundante existente no reino de Deus. Tudo isso, amados, nós temos que aprender, que aprendemos até agora, ela passa, essa vida que nós estamos querendo alcançar, para a gente alcançar ela na sua totalidade, ela passa obrigatoriamente por uma vida cristã vivida com disciplinas. Então não basta você buscar o reino de Deus, buscar a justiça e usufruir. Existem mais 4 disciplinas que você tem que exercer na sua vida. Quarto ponto, como validar as 3 leis para viver uma vida abundante? Diga comigo, ter disciplina. Disciplina é um processo que nos conduz à maturidade na nova vida em Cristo. A Bíblia diz que os maduros são aqueles que são exercitados na palavra da justiça. Exercitado sugere movimentos repetitivos, aleluia, até ficar firme. Então, para ser maduro você tem que ter disciplina. Sem maturidade espiritual ninguém acessa a vida abundante, ninguém acessa a herança espiritual. Tudo que é novo precisa ser descoberto, precisa ser experimentado. A nova vida também é assim. Queridos, precisamos de tempo, não é instantâneo. Diga comigo, não é instantâneo, é um processo. Não pense que você vai vir num culto aqui e amanhã você está com a vida abundante. É um processo, é uma vida cristã vivida. Precisamos de tempo. Quando decidimos andar na disciplina do processo, faz-se necessário também ter definições do que é a vida abundante. E o único lugar que eu sei, que eu descubro a vida abundante, é no Novo Testamento. É no Testamento da Palavra de Deus. Eu preciso ler a Palavra de Deus. Então, para desfrutar da nova vida em Cristo Jesus, primeira disciplina, diga comigo, primeira disciplina, ler, estudar e conhecer a Palavra de Deus. Está lá. Ler. Se você não estudar a Bíblia, você não vai saber o que você tem direito. Se você não sabe o que você tem direito, você não sabe que você tem direito ao perdão, você não sabe que você tem direito a viver sem culpa, uma vida sem culpa. Sem você ler a Bíblia, você não sabe a herança que você tem. Você quer ver uma herança? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Aqui está uma promessa, mas se eu nunca leio isso, nunca sei disso, como vai ser? Somente na palavra de Deus podemos aprender sobre essa nova vida que recebemos em Cristo, para desfrutarmos da abundância dessa nova vida.
Amados, certa vez alguém disse que toda a Bíblia que está desgastada e destruída pelo manuseio do uso, seu dono está inteiro e tem vitórias constantes. Então você quer ver a vida da pessoa no contexto desse ditado que eu falei? Veja como é que está a Bíblia dela. Se a Bíblia dela as folhas nem solta, ela não lê. Mas quando você vê uma Bíblia toda riscada, várias Bíblias que perdeu até a capa, essa pessoa tem uma vida inteira, ela tem uma vida de vitórias. Aleluia. Quanto maior for o zelo disciplinar, espiritual, mais andaremos no Espírito. Segunda disciplina, diga comigo, segunda disciplina. Aprender a meditar na palavra de Deus. Amados, ler, estudar e conhecer a palavra é diferente de meditar. Irmãos, eu estou falando um passo a passo para você. Meditar a palavra de Deus, eu vou explicar para você com uma ilustração. Eu nunca vi, se você viu, me fala. Filma ou tira foto e me mostra. Eu nunca vi uma vaca roendo as patinhas. Eu nunca vi uma vaca roendo as patinhas dizendo assim: amanhã meu dono vai vir querer 20 litros de leite. Aí a outra fala assim: ele vai querer 30 meu. Eu nunca vi uma vaca preocupada. Porque a vaca sabe que se ela fizer o que tem que fazer, o leite vem. Por isso que você vai encontrar a vaca assim, deitada, tranquila, assim, ó, debaixo de uma árvore, fazendo assim, ó. Ainda olha para você e vai assim, ó. Essa vaca está ruminando. Então entenda uma coisa: com a boca e a sua língua, a vaca corta o capim. A vaca corta o capim. Amém, amados? Com a boca ela corta o capim. Mas se ela não ruminar, ela não tira os nutrientes do capim para ter uma vida saudável e com força. Olha só, Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então quer dizer que se você só ler, estudar e ter conhecimento da Bíblia, você só cortou o capim. Agora, na palavra de Deus existe espírito e vida. Quando você medita, aí você tira o espírito e a vida que está na palavra. Aí muda a sua vida. Então, o que é meditar? Meditar é você deixar a palavra que está no seu espírito vir para a sua alma. Vezes após vezes, você traz a palavra do Espírito na alma. Então, você está lavando louça, vou supor um texto bem fácil para as irmãs: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está lavando louça, então você está ruminando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, o Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Você vai mastigando, você vai ruminando, e vai chegar uma hora que você tirou o que está por trás da palavra, a revelação da palavra, a palavra rema, e aquela palavra vai produzir na sua vida, assim como quando a vaca rumina, ela tira os nutrientes do capim. Quando o cristão medita na palavra, ela tira o espírito e a vida da palavra. Aleluia, glória a Deus. É através da meditação que enxergamos o que está por trás da palavra. É a meditação que nos dá visão, irmãos. É a meditação que nos dá visão. E pega essa palavra aqui, essa frase aqui, ó: só é seu aquilo que você vê. Por isso que você vai conversar com algumas pessoas que estão passando por um problema, você pergunta para ela: você se vê curado? Você se vê abençoado? Você vê essa situação mudada? Ela diz assim: não, ainda não consigo ver. Então não vai ter. E o que eu faço para ter visão? Meditar na palavra de Deus. É a segunda disciplina. Olha lá, Gênesis 24, 63. Isaac tinha por costume meditar. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Aleluia. Queridos, foi no seu tempo de meditação que Isaac viu os camelos, que traziam Rebeca, sua esposa prometida. Os nossos olhos se abrem para as promessas que Deus nos deu quando meditamos na palavra de Deus.
Irmãos, é mais ou menos assim, ó. Eu gosto muito dessa frase. Mas graças a Deus, que sempre me faz caminhar em vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acontece uma coisa ruim na minha vida, eu declaro essa palavra. Mas graças a Deus, que sempre me faz caminhar em vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus, que sempre me faz caminhar em vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus, que, aleluia, nossa, eu já tenho vitória nessa área. Você vai meditando. A hora que você tira o espírito e a vida, pronto, acabou a preocupação, acabou a ansiedade. Quem está entendendo, diga amém. O que é meditar na palavra de Deus? É ruminar a palavra de Deus e extrair dela o espírito e a vida para a nossa vida abundante. É você meditar nessa palavra, trazer do seu espírito para a sua alma, até você entender que o espírito da palavra foi extraído, que o espírito e a vida da palavra foi extraído, que saiu do papel e se manifestou na sua vida. Aleluia. É através da meditação da palavra de Deus que ela é transferida do meu espírito para a minha alma. A palavra de Deus na minha alma renova a minha mente. Então, quanto mais você meditar na palavra, mais o espírito transfere a palavra para a sua alma e mais a sua alma é renovada. E uma mente renovada é uma mente madura. Aleluia. Queridos, precisamos de tempo de qualidade para termos uma meditação eficaz. Precisamos também de tempo em quantidade para uma renovação perfeita da nossa mente. Não é você ir para o trabalho 5 para as 8 e você acordar 10 para as 8, tomar café em 5 minutos e você dizer assim, pai, então está aqui. Não, isso não funciona. Pastor, eu não tenho tempo de manhã, então dorme um pouco mais tarde. Aleluia. Dorme uns 15, 20 minutos mais tarde. Mas tem esse momento, tem que ter um momento de quantidade, de qualidade com o Senhor. Aleluia. É uma disciplina. Meu Deus. Terceira disciplina, aprender sobre a grandeza e o poder que existe na confissão da palavra. Da mesma forma que toda semente para produzir necessita ser semeada para germinar, assim também a palavra de Deus precisa ser declarada. Existe um poder em você declarar. Irmãos, se você analisar a sua vida, você é exatamente hoje o que você declarou de você há 10 anos atrás. Tem pessoas que ficam dizendo, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, e morre cedo. Tem pessoas que ficam dizendo, eu vou ficar doente, e fica doente. Tem pessoas que dizem, eu tenho só um pouquinho de dinheiro, eu tenho só um salarinho que não vale para nada. Daqui a pouco o salário vai diminuindo, e não sabe por quê. Porque a Bíblia diz, o poder da vida e da morte está na língua, e você vai comer do fruto. Então existe poder na declaração. Pastor, você está querendo dizer que se eu tiver disciplina de começar a declarar, o meu futuro vai chegar naquilo lá, segundo a palavra? Vai, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro devemos crer com o coração e depois confessar, admitir, verbalizando a palavra de Deus que é espírito e vida em voz audível. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 9, 20 a 21. Olha lá, estou terminando já. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então, na vida dessa mulher do fluxo de sangue, nós vemos que ela realizou todas essas etapas, irmãos. Primeiro, ela ouviu a respeito do que Jesus fazia com os enfermos, que Jesus curava os enfermos. Ela estava com hemorragia há 12 anos, e ela ouviu, Jesus curou um surdo, Jesus curou um mudo, Jesus curou um coxo. Então, se ele curou um coxo, se ele curou um mudo, então ele pode curar essa hemorragia também. Então, ela começou a ter novas possibilidades através da palavra, que falava que Cristo tinha feito. Então ela teve o conhecimento, e esse conhecimento dessa verdade que Jesus fazia, trouxe uma nova possibilidade para aquela mulher. Da mesma forma que não importa a situação que você está, se você ouvir essa palavra, saiba, há uma possibilidade nova, que somente Cristo pode fazer por você, nessa nova vida. Você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode acontecer coisas tremendas, infinitamente mais. Aleluia. Escute isso, amados. Segundo, depois essa mulher passou o tempo meditando sobre as pessoas que foram curadas. Ela imaginou como é viver uma vida saudável,
Você consegue imaginar ela olhando o vizinho que era surdo e agora ele está ouvindo? Ela falava assim: ô fulano. E ele: oi, estou ouvindo agora. Ela começou a imaginar as pessoas curadas, livres. E daí ela vai para o terceiro passo, ela começa a meditar. E na meditação ela adquire a visão. Por essa visão, por essa meditação, ela começou a visualizar-se completamente curada. Ela começou a se ver curada na mente, sem o fluxo de sangue. E daí, o que ela fez? O próximo passo, ela começou a dizer, ela começou a declarar. Ela dizia assim, vez após vez, ela dizia: se eu tão somente tocar na hora do vestido de Jesus, eu ficarei completamente curada. Se eu totalmente, quase que veio língua estranha aqui agora, se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus Cristo e tocar, eu ficarei completamente curada. E ela dizia vez após vezes, e aí ela tocou na veste, e sabe o que aconteceu? Aquilo que ela viu quando meditava. Aleluia, aleluia. Quarta disciplina, aprender a andar em amor, isto é, fazer tudo por amor. Eu peço que você segure mais uns 15 minutinhos, por favor. Pega a revelação completa. Escute isso. O amor é a maior energia que Deus disponibilizou para nós. A vida sem amor, ela é limitada. A vida sem amor é rasa. A vida sem amor é materialista, é egoísta. A vida sem amor é uma vida pobre e cheia de frustrações e derrotas. A essência da natureza divina é o amor. E nós nos assemelharemos com o nosso Pai Celestial, amando com amor ágape. E o amor ágape é aquele amor que não tem anzol. O anzol não tem fisga. Ele não exige nada em troca. Você quer resolver o seu problema, marido? Não exija nada mais da sua mulher, acabou o problema. Faça o que tem que fazer para ela, sem exigir nada em troca. E a mulher também para o marido. Aleluia. O amor de Deus é perfeito. Ele não exige nada em troca. Amar é permitir que a nova natureza se manifeste em nós e flua como um rio em lugares secos. Deus Pai conta conosco, amados, para que o amor dele flua através das nossas vidas e alcance outras que ainda não conheceram o seu amor. Enquanto a vida sem amor é egoísta, a vida com amor é altruísta, é fértil, é criativa. A vida com amor serve, importa-se. É a vida que considera abençoar os outros. É a vida vivida com amor, alcança os mais altos níveis de prazeres e realização. Somente quando aprendemos a andar em amor, escute isso, por favor. Somente quando aprendemos a andar em amor, é que podemos usar uma fé do coração e não a fé da alma. Está cheio na igreja de fé da alma. Somente através do amor nós usaremos a fé do coração. Escute isso agora, mais uns minutinhos, por favor. A fé da alma é uma fé dos 5 sentidos. Depende do que vê, do que cheira, do que toca. É uma fé limitada, que busca os seus próprios interesses. A fé da alma é uma fé feita como a necessidade. É uma fé que só vê necessidade, vê somente a falta. Vê a falta como necessidade. E sabemos que Deus Pai, em Cristo Jesus, já supriu todas as nossas necessidades. Amados, necessidade é aquilo que eu preciso para continuar vivo. Então eu preciso de ar. Então eu tenho a necessidade do ar, porque sem o ar eu não vivo. Eu tenho necessidade de comer, porque sem comida eu não vivo. Então Deus já supriu todas as vossas necessidades, porque todo mundo aqui está respirando, todo mundo aqui comeu, todo mundo aqui está vestido, todo mundo aqui tem onde morar. Então a sua necessidade já foi suprida. Então o que você acha que falta? O que você acha que falta é o que você precisa. Mas até o que você precisa, Deus já te deu. Está incluso nessa vida abundante. Lembra da bolsa? Mas você precisa descobrir. Você precisa buscar o reino. Você precisa buscar a justiça. Você precisa aprender a usufruir do que você já tem. Você precisa ler, estudar e conhecer a palavra. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa declarar a palavra de Deus. E você precisa aprender a fazer as coisas para os outros sem querer nada em troca. Aleluia! Quando você faz isso, você está na fila da frente, na bola da vez, para começar a viver uma vida abundante. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
A fé da alma se limita a buscar as riquezas finitas da terra. A fé da alma necessita ver, tocar e cheirar. Mas a fé do coração é a fé do Espírito, é a fé que opera pelo amor. É a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Portanto, você que está me ouvindo desde o começo, no mínimo a sua fé está aumentando, aleluia. Essa fé é a fé que serve, é a fé que efetua mudanças em nós e em nossos semelhantes. A fé do Espírito, que somente o que Deus dá, é a fé do Espírito que faz com que eu queira somente o que Deus me dá. Vou dar resposta para você. Por que eu não jogo na Mega Sena? Porque Deus não me deu a vitória na Mega Sena. Eu só quero aquilo que Deus me deu. Deus me deu esse paletó, então eu quero ele. Deus me deu a minha esposa, então eu quero ela. Deus me deu meus filhos, então eu quero eles. Deus me deu meus netos, então eu quero eles. Deus me deu vocês como igreja, então eu quero vocês. Vocês estão aí? A fé do Espírito faz você querer ter o que Deus te dá. Escute, nada será seu se o céu não te dá. Portanto, se você acompanhar esses passos que eu estou falando, tudo que o céu tem para dar para você vai chegar na sua mão. Quando você buscar o reino de Deus, a justiça, desfrutar do que você já tem, estudar, ler, estudar a palavra de Deus, ver o que está no testamento, meditar na palavra, declarar e viver uma vida em amor, sem desejar nada em troca. Aleluia. A fé do Espírito, ela enxerga o que é temporal como sendo temporal e o que é eterno como sendo eterno. A fé do Espírito não enxerga necessidade alguma, ela enxerga o propósito do ser. A fé do coração possui o que a palavra de Deus contém. Por isso que nós dizemos vez após vezes, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Tudo isso é um processo que começa com o recebimento do perdão dos nossos pecados, da libertação da culpa e da condenação. Agora eu pergunto para você, meu irmão, tem crente que nem se sente perdoado ainda. Tem crente que vive com a culpa. E eu venho falar para você, experimente a partir de hoje, através dessa mensagem, experimente uma vida sem culpa, porque uma vida com culpa é uma vida que não tem comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, não tem com Cristo, não tem com os irmãos. Se não tem comunhão com ninguém, nunca vai acessar a nova vida e a vida abundante, nunca. Meu Deus, está na hora de crescermos, amados. Você tem que entender uma coisa, escute isso. A libertação da culpa e da condenação, logo depois que eu entendo isso, recebo isso, segue até a experiência de viver a vida Zoe. A vida Zoe é a vida eterna, é a vida abundante dada por Cristo Jesus, para todo aquele que nele crê. Por esta razão, escute isso, antes de eu ser salvo não, mas depois de salvo sim. Então escute, depois de salvo, por esta razão, a soma das horas da leitura bíblica, que é a comunhão com a palavra de Deus, que é a meditação, mais as horas de comunhão com Deus, que é a oração, e mais a comunhão com os irmãos, que é o servir, tudo isso vai me encaminhar para usufruir de uma vida abundante. Escute isso, vou falar para você. O que é ter comunhão com o Pai? Uma vida de oração. O que é ter uma comunhão, o que é ter uma meditação, uma vida de meditação? É ter comunhão com a palavra. E o que é ter uma vida com os irmãos, corpo de Cristo? É servir os irmãos. Você quer resolver o problema com as pessoas de relacionamento? Nunca se aproxime de ninguém querendo tirar algo dela. Sempre se aproxime para oferecer algo para ela. Comunhão com os irmãos é servir os irmãos, não é tirar deles. Você já resolveu 200% dos seus problemas. Aleluia. Então, a prática dessas disciplinas é o processo que adquire o conhecimento revelado e a vitória sobre a falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? De que em Cristo você é filho amada, em Cristo você é filho amado, em Cristo os seus pecados foram todos perdoados. Que conhecimento? Já não existe culpa, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não existe nenhuma parede que separa você de Deus. Cristo é o único caminho e esse caminho está aberto para quem crê em Cristo Jesus. Essa é a verdade e isso é uma verdade eterna. Aleluia. Quando eu tenho esse conhecimento, eu tenho acesso.
Quanto mais conhecimento da verdade, mais acesso. Olha lá, Tiago 1, 6, 8 a 8. Olha lá, acompanhe comigo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha o 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha lá, o próximo. Homem de ânimo dobre. Ânimo dobre quer dizer de língua doble. Quem tem língua doble? Ó, a cobrinha faz assim, ó. Língua dobre é a cobra. Se ela fala assim, é verdade, pode ser verdade, pode ser mentira. Verdade ou mentira? Mentira, verdade, mentira. Ela nunca fala. Língua dobre. Então o homem que é instável, um homem que não tem um posicionamento, meu Deus, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não ganha nada do Senhor. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, antes de todas as coisas. O reino de Deus tem que ser mais importante que a minha vida, que a esposa, que filhos, que festa, que tudo que você pensar. Buscar a justiça de Deus, eu tenho convicção, está certo, eu estou perdoado e eu não tenho nenhuma culpa mais. Nenhuma culpa no cartório. Aleluia. A palavra de Deus revela que já somos filhos e filhas amados de Deus. E também diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas por desconhecermos essas verdades eternas e imutáveis, ainda temos vivido destruição e falta em muitas áreas de nossas vidas. Ao nos expormos à palavra de Deus, esse relacionamento nos faz crer com o coração e confessar com a boca a respeito da salvação. E essa salvação é em todas as áreas de nossas vidas. O que fazer para desfrutar da nova vida em Cristo? Ministério da Música, por favor. Pergunta, o que fazer? Diga comigo, 3 leis, 4 disciplina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus antes de qualquer coisa. Buscar a justiça de Deus. Buscar desfrutar dos benefícios completos da obra de Cristo. Ler, estudar, conhecer a palavra de Deus. Aprender a meditar na palavra de Deus. Aprender sobre a grandeza e o poder que existe na confissão da palavra. Aprender a andar em amor. Isto é, fazer tudo por amor, sem esperar nada em troca. Eu estou pregando aqui talvez mais de uma hora, e eu não espero nenhum toquinho nos meus ombros. Eu não estou esperando nenhum elogio, porque eu fiz por amor. Coloque-se em pé. Eu gostaria que você que nos assiste, você que está aqui, abra o teu coração e deixa o Senhor Jesus entrar nele. Diga assim comigo, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, foi para o inferno, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, amando pessoas, servindo pessoas. Queridos, vai ter uma apresentação, logo depois continue abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus.